um prazer ter você aqui e é um prazer estar aqui convosco. Bem, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista na superação da depressão e ansiedade. Já tive casos mesmo severos de pessoas que passaram várias vezes, tentaram vários suicídios e conseguiram. Por isso, acredite, você também consegue. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que todo sonho é possível, que toda história é passível de ser transformada. Então, transforme a sua história, não desista de você. Vamos começar aqui, então, falando sobre o que é a depressão. Eu sempre gosto de começar trazendo esse conteúdo para vocês, apesar de vocês encontrarem muitos desses conteúdos dentro do meu próprio canal, mas é importante a gente entender o que de fato é a depressão e como ela se divide em tantas fases, em tantas situações, em tantos tipos de depressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a depressão, ela não é uma tristeza, ela não é um estado de ânimo, ela não é frescura e ela também não é alguém que está com falta de Deus. Ela não é de todo nada disso. A depressão está relacionada com um processo de conflito que você passou, que você não conseguiu resolver. Você entrou, então, depois disso, de ter passado, vivenciado um trauma, num processo de dor, de uma dor muito profunda, muito severa, e aí você começou, a partir desse ponto, a passar, então, as primeiras fases da depressão. Ou seja, é uma tristeza profunda que vai se prolongar mais que 20 dias. Não é uma coisa que vem e passa, que sai do nada. É uma coisa que continua, que fica, que por mais que você queira se livrar dela, parece que ela continua ali. E ela vai roubando pequenas coisas da sua vida. Ela vai trazendo fadiga, ou seja, um cansaço extremo, você vai tendo dificuldade de fazer as coisas, você começa a ter dificuldades de conexão de pensamento, você não tem a mesma agilidade mental que você tinha antes, você se sente... O seu sono nunca chega a ser um sono reparador, você tem pequenos episódios de sono e você dorme várias pequenas vezes. Então, todas as vezes que você passa por um processo de depressão, você vai ter associado alguns sintomas que são os sintomas básicos. Então, muitas pessoas ficam pensando assim, Gi, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A depressão, então, ela só tem esse tipo de sintoma? Não. Porque vai depender da sua percepção e do evento que você passou. A gente vai falar com profundidade como é que a depressão começa. Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Por quê? Porque há muita informação solta no Google, no YouTube, em todos os canais e as mídias sociais, há muita informação solta que faz com que vocês acabem se confundindo. E algumas pessoas dizem para mim, Gi, mas não é só quem passa por uma situação traumática que tem depressão. E eu sempre pergunto, então me diz o que aconteceu para você entrar em depressão, para eu ver se foi ou não foi uma situação traumática. Então, outro dia eu estava falando com uma paciente, que eu fui, depois ela se tornou minha paciente, e ela estava dizendo para mim que ela teve depressão a partir de um medicamento que ela começou a tomar quando ela teve a amputação de um braço. Ela teve a amputação de um braço, e aí ela começou a tomar esse medicamento. E eu pensei assim, bem, quando existem alguns medicamentos que sim, vão fortalecer e vão também prejudicar o seu próprio sistema e podem trazer alterações hormonais. Mas por si só, perder um braço é algo muito traumático. Por si só, quando você fica com um braço, menos um braço que você está acostumado a ter, já é uma situação de trauma. Trauma de impacto no momento do acidente e trauma de acúmulo a partir do momento que você passa a viver com isso. Então, quando a gente está falando da depressão, a gente está falando de uma doença psicossomática. E quando é uma doença psicossomática, nós temos que ter em base a emoção, o sentimento associado, o que você passou, o que você vivenciou para que fez com que você pudesse entrar na depressão e ficar na depressão. Então, é importante a gente entender que o primeiro passo que acontece quando nós passamos por um conflito, né, ou seja, passamos por um trauma. O trauma ele vai se diferenciar entre o acúmulo e o impacto, como eu disse agora. O trauma acumulativo, vou dar algumas situações para vocês conseguirem entender. Trauma acumulativo é aquela situação que você viveu durante anos.
Então, se você, por exemplo, quando era criança, foi abusada sistematicamente por um primo, por um tio, por um vizinho, se você, se teve alguém que fez opressão em você, se ficou causando conflitos psicológicos em você, te chamando de energúmena, te chamando de burra, te chamando de idiota, te chamando de ignorante, dizendo que você não prestava para nada, que você não quer ser ninguém. Se você vivenciou esse conflito de abuso psicológico, automaticamente nós estamos falando de um trauma acumulativo. E os traumas acumulativos, eles têm uma densidade muito maior no conflito da depressão. De todos os casos que eu atendo, de todas as turmas, quando eu tenho turmas de alunas, né, no processo do acompanhamento, o que eu mais encontro são pessoas que vivenciaram traumas acumulativos, quando a gente fala de depressão. Já no caso da ansiedade, a gente vai achar muitos traumas de impacto. Então, o trauma acumulativo é o primeiro passo, porque você foi aguentando, aguentando e aguentando. E uma coisa que eu sempre trago para vocês é que não importa aquilo só que está acontecendo no momento atual. Às vezes, a sua depressão começou anos antes com as primeiras gotinhas no copo. Hoje, esse copo está transbordando e você está no estado depressivo, mas antes eram só gotinhas dentro desse copo. Então, é extremamente importante vocês entenderem isso para conseguir também sair desse lugar.